Oi, pessoal! Tô de volta para contar uma história bem interessante. Pra mim é interessante. Essa semana eu tava de boa no meu Insta quando uma amiga minha me mandou uma mensagem perguntando se era eu naquele vídeo. Que era um vídeo de uma página super grande no Insta que se chama Rebobinando, com algumas cenas do voo de táxi do Luciano Huck com o Zac Efron quando ele foi pro Brasil. E era eu mesmo. Então eu compartilhei nos meus stories e perguntei se vocês queriam saber dessa história em detalhes, porque eu acho uma coisa bem atípica. Eu não conheço mais ninguém que participou do táxi do Luciano Huck. Muito menos com o Zac Efron. Então cá estou eu para contar essa história sensacional. Então roda a vinheta e vamos pra história. Antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever nesse canal, porque a gente tá quase, porque eu quero muito chegar nos 1000 inscritos e faltam tipo 223. Mas você é um deles, então já se inscreve aí. Obrigada. Mas vamos à história. Era um dia pacato de 28 de fevereiro de 2012. Mas antes deste dia, eu queria só contextualizar o quão fã eu era do Zac Efron. They won't say which way to go. Just trust your heart. Ainda sou, coração, ainda sou. Quando eu era bem mais nova, meus pais me deram um aparelho de DVD portátil, quando eu era bem pequena. E como eles queriam me dar um DVD junto, né, pra fazer uma graça, um DVD portátil e o DVD mesmo, eles compraram um filme totalmente aleatório que era nada mais, nada menos que High School Musical. E eu sempre fui fã de High School Musical, eu adorava, ainda adoro. E quando eu digo que eu era fã de High School Musical, eu era na verdade obcecada pelo Zac Efron. No nível, eu tinha um pôster dele dentro do meu armário. Tinha uma caixa com todas as revistas que ele tinha sido capa, eu era fanzoca. Acho que já deu pra entender, né? Enfim, voltamos para aquela tarde pacata de fevereiro de 2012. Um dia antes do Zac Efron chegar no Brasil, eu obviamente já sabia porque eu tinha lido, né, online que ele estava vindo pro Brasil. Claro que eu saberia. E aí eu liguei pra Deus e o mundo pra ver quem podia me acompanhar nessa jornada, sabe? Eu queria muito que alguém fosse comigo tentar achar o Zac Efron, porque eu sou dessas. Eu parto do princípio de que nada é impossível e o não a gente já tem. Se eu ficasse na minha casa sentada com a bunda no sofá, ele nunca ia bater na minha porta, mas se eu fosse até ele... Eu lembro até hoje da minha mãe falando assim: ai, Mirella, você vai até lá pra ver a mãozinha dele saindo pela janela. Mal sabia ela. Aí liguei pra um monte de gente, ninguém podia, porque era uma terça-feira, eu lembro que era uma terça-feira, era um dia meio complicado, terça-feira de manhã ainda. Aí eu liguei para a minha fiel escudeira, Cleide Brito. A Cre, quem me conhece sabe, é a moça que trabalha na minha casa desde que eu sou muito pequena, então ela é tipo minha segunda mãe. E ela é a pessoa que eu levo pras minhas furadas, entendeu? Que ela me ama tanto que ela nunca diz não. E fomos numa terça-feira de manhã, fomos eu e Cre rumo ao hotel que eles estavam lá em São Paulo. Mas quando a gente chegou lá, tinha bastante gente. E como eu disse, apesar de eu ser super fanática e intensa, eu tinha muita vergonha, entendeu? Eu tinha consciência de que eu não devia estar ali. Eu era uma moça crescida, sabe? Não era o meu lugar. Então este lado da minha personalidade faz o quê? Eu estava ali, mas eu não queria estar ali, mas eu queria estar ali. Mas então a gente estava na frente do hotel, na rua, com um monte de gente, só que eu não queria fazer parte daquilo ali, entendeu? Então a gente estava afastada, a gente estava do outro lado da rua. Eu lembro que a gente estava até com um guarda-chuva porque tava muito sol. E eu tava ali de boa, observando, julgando todo mundo que tava à minha volta. E eu lembro que eu encontrei uma amiga de infância, eu acho que ela nem lembrou de mim na hora. A Daniela, eu estudei com ela quando eu tinha tipo uns 5 anos. E eu falei assim, caraca, né? Esse parênteses vai fazer sentido daqui a pouco. Aí, enquanto eu estava parada ali, observando, julgando todos, uma moça chegou perto de mim e falou assim: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Brincadeira, não foi tão com cheio de suspense, não. Ela falou assim: ai, meu nome é Vanessa, sou da produção do Luciano Huck, tudo bem? Aí eu já tava... tudo ótimo. E ela me disse que o Luciano Huck tava fazendo uma entrevista com o Zac Efron no hotel naquele momento. Se eu fosse muito fã, eu poderia participar, fazendo algumas perguntas pra ele. Não é nem que ela falou que eu poderia me encontrar com eles, eu só ia gravar, literalmente gravar a pergunta. Aí eu já peguei a Cri aqui, vi a Daniela falando com o pai dela no meio do caminho, falei, vem comigo que a coisa tá boa aqui. E essa mulher passou a gente pra um cara, que passou a gente pra um outro cara, que a gente foi parar num estacionamento. Ela tinha dito que tinha um cenário lá pra gente sentar lá, fazer as perguntas, mas lá na verdade não tinha nada. Então naquele momento eu comecei a me questionar, sabe? Parecia que tipo ia rolar alguma coisa na frente do hotel e que eles só estavam meio que esvaziando lá e a gente caiu que nem patos. Aí quando eu já tava pensando, tipo, ai, não sei, tá tudo meio estranho, acho que vou sair. Aí um cara já chegou e falou assim, entra na van todo mundo, papapá. E no calor do momento a gente entrou. E hoje pensando que foi bem aleatório, uma moça que falou que era da produção do Luciano Huck, de repente a gente entrou numa van de um desconhecido. Mas enfim, sobrevivemos. Eu lembro que essa van era muito fora da lei, assim, tava indo muito rápido, tava tudo muito estranho. E aí saía a gente da van, voltava a gente da van, ninguém falava nada. Só que todo mundo que voltava pra van voltava, tipo... E a gente já tava, tipo...
Aí uma hora parou a van, o cara falou assim, vocês três, saem! É claro que eu tô colocando um pouco mais de intensidade. Mas enfim, esse cara colocou a gente ali na calçada e falou assim, não saiam daqui, entrou na van e rapou fora. Aí nisso a gente já tava tipo, meu, não tô entendendo o que tá acontecendo. Foi quando aconteceu. Parou um táxi na nossa frente, desce a janela. Zac Efron. Nunca esquecerei. Zac Efron com o Luciano Huck do lado. E eu lembro de ter ficado muito confusa, não tá entendendo como assim? E no vídeo dá pra ver que eu vou entrar no carro e eu volto, coloco a mão na cabeça, tipo, oh my god, Zac, não sei o que. Entro e falo assim, Luciano do céu, já fechando a porta. Quer carona? Entra aí, entra aí, entra aí. Yo, what's up? Hi, how you doing? Entra aí, Jump entra in, aí. jump in. Luciano do céu. Fiz a íntima, né? Luciano do céu. Nossa, conheço. Foi isso, de repente eu tava naquela situação totalmente surreal. E agora é o momento táxi. Eu sentei logo atrás do Zac. E dá pra ver no vídeo também que eu fiz tipo, hello. Hi, Zac. How are you? I'm good, how are you? Eu não sabia se eu podia encostar nele, se não podia. E aí a gente começou a conversar, né? O Luciano puxando conversa com a gente, falando com o Zac ali. Surreal. E ele falou que a gente ia jogar tipo um jogo, que o Zac ia ler um negócio em português e quem soubesse responder ganhava um prêmio. E a pergunta era... Você já provou uma bororabada? E a única pessoa que conseguiu responder certo foi a Crê, porque eu nunca tinha comido rabada, a Daniela nunca tinha comido rabada e a Crê faz uma ótima rabada. She said that she made a good rabada. Oh, you made a good Boa rabada. Ah, ok. Então ela ganhou o tal do prêmio. O que era o prêmio? Você podia escolher uma das coisas que o Zac tinha na mochilinha dele ali. E ele já tava falando, eu tenho um boné, tenho uma garrafa, tenho uma camiseta, tenho uma escova de dente. E eu já tava ali catucando a Crê, falando, Crê, pega essa camiseta, pega a camiseta. E ela falou, eu quero boné. Aí o Zac pegou o boné, autografou o boné, deu o boné pra Crê e eu já estava surtando ali. E aí eu comecei a pedir, eu falei assim, putz, eu também quero a camiseta, por favor, me dá a camiseta. E o Luciano falou que não pode, era só um presente por viagem. E aí um pouco dos bastidores que não apareceu no programa. Como eu estava sentada atrás do Zac, eu me aproveitei daquela situação. Eu fui ali, ó, no cangote, falei, hi, Zac. Can I have the t-shirt? E o Luciano Huck mais uma vez falou, não, ele não pode dar a camiseta. Zac, please. E aí o Zac, que jamais desapontaria, tomou as rédeas da situação. O Zac já falou assim, vou dar a camiseta assim, ela é minha assim, eu vou dar assim. Foi bem assim que ele falou, mas foi assim que eu interpretei. Como um guerreiro. E ele ainda falou assim, eu só tenho essa camiseta que eu tava usando antes, pode ser? Pode. Aí ele pegou a camiseta, autografou a camiseta e me deu a camiseta. Ali eu ainda achava que eu estava sonhando, eu não estava acreditando que aquilo realmente estava acontecendo. Aí eu peguei a camiseta e coloquei a mãozinha no ombro dele ali, ó, bem no cangote. Falei, thank you so much, I love you. Aí ele pegou a minha mão, deu um beijo na minha mão e falou, I love you too. Foi um momento de glória. E aí no final ele deixou a gente ali, né, a van tava atrás. Quando a gente saiu do carro, a Daniela, que não tinha ganhado nenhum presente, ela pediu um abraço. I don't have anything. What can I give you? A hug? Eu já fora do carro, olhei pra dentro do carro e falei assim, caralho, ela tá dando um abraço nele. Pensei eu, não ganhei meu abraço. Então, não satisfeita, eu voltei pra dentro do carro e ó, dei um beijo na bochecha dele. Olha você. Aí foi isso, saímos do táxi, tchau Zac, tchau Luciano, muito obrigada por tudo, entramos na van. E aí a cerejinha do bolo, Quando eu cheguei em casa, desacreditada no que tinha acontecido. Eu e Crê ali, extasiada. Crê muito mais feliz pelo Luciano do que pelo Zac, mas tudo bem. Quando eu comecei a colocar no Google pra ver se já tinha saído alguma notícia. Zac no Brasil, Zac no Brasil, Zac no Brasil. Eis que eu encontro esta foto. Zac Efron chegando no aeroporto do Brasil. Esta é a camiseta que eu ganhei. Ele me deu a camiseta que ele tava usando no aeroporto aquele dia. É realmente inacreditável. Então quando as pessoas falam, nossa, como você é sortuda, como as coisas acontecem com você, na verdade eu só me exponho para que as coisas aconteçam. Não é que assim, como um passe de mágica as coisas aconteceram. Eu estava lá. Então fica aqui com uma lição de vida. Se você não se arriscar, as coisas não vão acontecer. Se tivesse acreditado que isso não tinha chance nenhuma de acontecer, eu estaria certa, porque eu não teria ido lá e isso realmente nunca teria acontecido. E essa é só uma das histórias que me faz pensar que tudo nessa vida pode acontecer. E é por isso que eu acredito no meu Grammy, entendeu? O meu Grammy já está no universo, ele só está caminhando até mim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história inusitada. Se inscrevam no meu canal, por favor. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like e me ajudem aí a chegar nos 1000 inscritos. E se você é novo por aqui, já me segue lá no Instagram que tem muita música por lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!